muito boa tarde a todos, a todas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Bom, o tema da nossa live de hoje, já vou falar, deixa eu me apresentar antes, né, para as pessoas que não me conhecem. Eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje nós vamos falar sobre os pães sem glúten que ficam ruins. Se você faz pães sem glúten e acha que eles ficam ruins, essa live é para você, porque hoje eu vou tratar aqui das causas, primeiramente, né, do que pode estar acontecendo com o seu pão e também como você corrige esses problemas para você fazer os seus pães perfeitos sem glúten em casa. Tudo bem, gente? Então eu quero falar com você que já faz pães sem glúten, mas que eles ficam secos, duros, farelentos, que você faz hoje ele fica macio, amanhã ele já tá parecendo uma pedra. Quem nunca fez um pão assim, né? Eu já fiz, já tive essa experiência e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí me vendo também já fizeram. E eu quero falar com você também que nunca fez um pão sem glúten, né? É importante, se você nunca fez, você conhecer quais são os erros para você evitar de cometê-los, né? Assim você encurta o caminho e faz ali os seus pães perfeitos mais rápido. Esse é o meu objetivo estando aqui, encurtar o seu caminho. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Eu já errei tudo que eu podia errar. E agora eu faço os pães e os bolos perfeitos, então, os meus, né? E eu quero ensinar isso para vocês também. Eu quero encurtar o caminho de vocês para vocês pararem de desperdiçar ingredientes, pararem de ficarem frustradas, né? Porque eu sei que a gente fica frustrada, triste, quando a gente erra uma receita, não consegue oferecer para nossa família um pão macio, um pão que cresce bem, que fica saboroso. Então, eu quero que você me acompanhe aqui para você ir tirando suas dúvidas e, né, melhorar os seus preparos aí na sua casa. Tudo bem? Quais são os benefícios de você saber o que está errado na sua receita? Primeiro, que você vai passar a acertar, né? É um benefício de você conhecer os erros e saber como corrigi-los, tudo bem? Então, você pode fazer pães perfeitos. Pães perfeitos são quais? Que ficam macios, que ficam fofinhos, que no dia seguinte não ficam duros, tá? Esse é um questionamento, uma dúvida de muitas pessoas. Eu faço meus pães, hoje tá uma delícia, mas amanhã ele já fica muito duro, eu não consigo consumir, né? Nem reaquecendo eu consigo. Então, não se preocupe, tá? Nós vamos falar sobre isso e você vai ver como você pode corrigir esse problema nos seus pães sem glúten, certo? Por que é importante você saber esses erros? Porque tão importante quanto você saber o que fazer na sua receita para que ela funcione, é importante você também conhecer o que pode dar errado. Porque se porventura sua massa ficar seca, você está fazendo uma receita ali de pão e sua massa ficou muito consistente, o que você faz para corrigir? Então você precisa ter esse conhecimento para poder corrigir ali na hora também, né? Falar, tá faltando um pouco de líquido, vou colocar um pouquinho mais de gordura, talvez, né? Então a gente precisa desse conhecimento para corrigir na hora as nossas receitas sem glúten e fazer ali com que elas fiquem com um resultado macio, fofinho, que cresçam bem, com miolo, que o miolo não fique embatumado, não fique pesado, né? E tem alguns erros que eles podem ser pontos cegos para você. O que significa isso? Significa que você não sabe nem que aquilo é um erro. Então, isso é a definição de um ponto cego. Você nem sabe que aquilo que você está fazendo é um erro na receita que pode estar ocasionando aquele resultado com o seu pão. Então, por exemplo, um erro que acontece com muitas pessoas, já aconteceu comigo, e às vezes assim, a gente está distraída, né? Esqueceu um pouquinho ali, esse erro acontece. É o excesso de tempo de descanso na massa. Mas não é quanto mais deixar descansar, mais ele cresce? Na verdade, não. Na verdade, ele cresce mais, né? Só que aí, quando passa do tempo de descanso, a gente tem prejuízos na massa pelo excesso de fermentação. Então, por isso que a gente precisa ficar de olho no tempo de descanso dos nossos pães sem glúten. Eles precisam descansar para que o fermento biológico haja dentro da massa, para que ele fermente a nossa massa. Entretanto, se esse ponto de descanso passa, a gente tem prejuízos na fermentação, a gente tem prejuízos na umidade e no volume desse pão. Então, eu tenho um pão mais baixo, um pão mais seco, porque passou do tempo de levar para assar, minha massa rachou em cima, então eu tenho esse problema de sair os gases e sair a umidade da massa e o resultado final não vai ser legal, tá? Então é importante você conhecer esse erro. Tem um outro erro também, que é a temperatura na sua região. Nossa, mas interfere? Interfere. Interfere porque o pão vai fermentar através da ação de micro-organismos vivos, certo? As leveduras que estão ali no nosso fermento. Se eu tenho uma região muito quente,
eu tenho um trabalho muito mais rápido dessas leveduras, ou seja, a minha fermentação vai acontecer de maneira muito mais rápida quando eu estou numa região mais quente, uns 30 graus, por exemplo, a fermentação acontece muito mais rapidamente do que se eu estivesse em uma região fria, no sul do país, por exemplo, na época de frio. Quando a gente está fermentando um pão, ele fermenta bem mais lentamente, porque o trabalho da fermentação ali das leveduras acontece de maneira mais lenta, por conta da temperatura mesmo, né? A gente, quando tá frio, a gente não quer ficar quietinho em casa? É o mesmo conceito, tá? Quando tá frio, as leveduras trabalham mais lentamente. Então, a gente precisa corrigir esses erros para que a gente consiga fazer uma fermentação efetiva, para que a massa não fique muito tempo fermentando também, porque se passar ali a gente tem perdas de ação do fermento, a gente pode ter um sabor ali mais ácido na receita, né, pela liberação dos ácidos, pela fermentação excessiva, em um tempo muito grande. Então, a gente precisa conhecer alguns erros, e esses dois podem ser 2 pontos cegos, 2 erros que você esteja cometendo, mas não sabe que isso é um erro que pode estar ocasionando seu pão ficar seco, farelento, duro no dia seguinte, tudo bem? Eu e minhas alunas, e eu tenho certeza que muitas de vocês também, a gente comete muitos erros, né? Principalmente quem tá começando. Eu no início, nossa, desperdicei tanto ingrediente, principalmente ingredientes fazendo pães, porque eu errei muitos pães. Eu não sei se vocês conhecem a história do meu pão francês perfeito, ele saiu na 15ª receita, na 15ª tentativa. Mas por que que eu consegui fazer? Primeiro, porque eu conhecia os ingredientes que eu estava utilizando, eu sabia quais as funções de cada um, como eles interagiam na receita, qual era o resultado que cada um me dava. Isso é muito importante. Segundo, eu não desisti. Errei, ficou duro. O primeiro pão francês ficou parecendo uma pedra. Duro, rachou, ficou horrível. Desisti? Não. Fui lá e fiz de novo. 15 vezes. Mas o pão francês saiu. Então, persistência é muito importante, principalmente para quem está começando, não tem prática nesse tipo de receita e eventualmente erra ou não alcança o resultado que busca, tudo bem? Mas é importante não desistir porque você chega lá, tá? E eu tô aqui para facilitar e acelerar esse seu resultado, tudo bem? Então, a gente cometia um erro que é um dos erros que as pessoas mais cometem, eu, minhas alunas e muitas pessoas que me seguem também. A gente não conhecia as farinhas, tá? Eu sei que eu tenho que conhecer as farinhas, mas não sei se eu quero conhecer as farinhas. Eu preciso estudar para fazer pão agora, não basta uma receita certa. Não basta uma receita certa. Por quê? Porque um dia você vai acertar, no outro dia você pode errar aquela receita. Eu e minhas alunas usávamos 1, 2 farinhas para substituirmos a farinha de trigo e não funcionava, tá? A gente precisa de um mix equilibrado com pelo menos 3 grupos de farinhas, para que a gente tenha as características completas da farinha de trigo ali, as 3 principais, tá? Então, esse é um erro que eu sei que muitas pessoas cometem também, mas é por falta de conhecimento mesmo. Não é porque... E a receita também tá errada, né? Às vezes você pega uma receita na internet, vem 1, 2 farinhas, você faz acreditando que vai funcionar e não funciona. Porque 1, 2 farinhas só não são suficientes na maioria das receitas, principalmente de pães. De bolo, a gente ainda consegue fazer um ou outro com duas farinhas, né? Agora, pães, aí é bem mais complicado, porque a gente precisa de mais um mix de farinhas maior ali em relação aos líquidos, comparando com os bolos, né? A gente tem uma massa mais consistente, a gente tem uma quantidade de líquidos menor, então a gente precisa agregar ingredientes que contribuam para a maciez, para a umidade, porque a gente não pode contar tanto com o líquido que vai estar ali em excesso na nossa massa, vai estar disponível para a nossa farinha, né? A gente precisa incrementar essa massa com outros tipos de ingredientes. E você só consegue fazer isso se você conhecer esses ingredientes, saber qual ingrediente agregar para trazer mais umidade, qual ingrediente agregar para trazer mais estrutura, mais maciez, mais fofurice, né? Para deixar o seu pão com miolo mais leve, mais aerado. Então tem ingrediente para tudo isso. Só que se você não conhecê-los, você não sabe quais agregar. Tudo bem? E outro erro que é comum, gente, isso é importantíssimo. Principalmente nas receitas de pães, nas de bolos também. Mas nas de bolo a gente tem um erro, né, que é a adição do fermento antes, mas que geralmente as pessoas já sabem que tem que ser ao final da receita. Aqui a gente tem alguns erros, né, que podem interferir muito no resultado final se você não adicionar os ingredientes na ordem correta. Se você colocar
o fermento ali junto com o sal, já sabe o que vai acontecer. O sal vai matar o fermento, seu pão não vai fermentar muito bem. Colocar água fervente no seu pão vai matar o fermento, ele não vai fermentar muito bem. Então tem alguns erros na ordem de adição dos ingredientes que pode afetar demais, que podem afetar demais, na verdade, o seu resultado final. Então você pode ter um pão seco porque você errou na ordem de adição dos ingredientes, tá? Isso é muito importante. Bom, deixa eu tomar uma água. Aí você pode pensar assim, não, mas pão sem glúten é naturalmente ruim. Eu já comi pão comprado, é ruim, eu já fiz, é ruim. Então, pra mim, pão sem glúten, ele é ruim. Na verdade, não é, gente. É porque você teve uma experiência ruim, infelizmente você consumiu um pão que não era saboroso, que não era macio, que tinha um gosto residual ali, né? Mas os pães sem glúten, eles são deliciosos, são macios, eles têm um sabor incrível, tem mesmo gosto de pão, tá? Já muitas pessoas me falavam, mas eu não consigo fazer um pão com gosto de pão, né? A textura fica parecendo bolo. E na verdade a gente consegue sim fazer os nossos pães com gosto de pão, com textura de pão, sim? Às vezes você acredita nisso porque você teve uma experiência ruim, mas eu tô aqui para te mostrar que eles podem ser uma delícia, tá? Tem receitas aqui no canal para te provar isso, você pode fazer, testar em casa, não fica parecendo bolo, tá bom? O sabor é de pão realmente, você tem vários tipos de farinhas que você pode colocar para saborizar esse pão, para enriquecer nutricionalmente, então você consegue sim fazer pães maravilhosos sem glúten, que ficam com gosto mesmo de pão. Inclusive tem uma história legal que tem uma aluna minha, que ela mora lá em Nova York, e ela estava acostumada a comer pão francês com glúten, né? Mas aí, devido a algumas sensibilidades na família, eles decidiram retirar o glúten da alimentação. E aí, no curso, tem a receita do pão francês, e ela foi fazer o pão francês em casa. Fez na primeira vez sozinha, estava em casa, fez o pão, ofereceu pro esposo depois, para as filhas. Aí o esposo falou, não, esse pão aqui tem glúten. Tem glúten sim, eu não acredito em você. Ela falou, pois não tem glúten. Aí ela fez outra vez a receita na frente do esposo para provar que ela só estava usando farinhas e coisas sem glúten. Ele comeu e falou, não acredito. Gente, é sem glúten mesmo. E aí sabe o que ela estava me falando? Que ela imaginava que o pão francês só era gostoso porque ele tinha glúten. E na verdade não é. Ele é uma delícia sem glúten também. É só fazer do jeito correto, né? Ele fica perfeito. Inclusive tem foto do pão francês dela ali no meu Instagram. Aqui no meu Instagram tem foto do pão francês da Meire. Maravilhoso, coisa mais linda. Você, olhando assim, você nem fala que é sem glúten. Então a gente tem esse preconceito, né? De que as coisas sem glúten são ruins. De que as coisas com glúten são ruins porque elas têm glúten. E na verdade não é isso, tá? É porque a gente consegue fazer receitas super equilibradas, sem glúten e que ficam tão boas ou melhores do que as feitas com farinha de trigo, tá? E aí você pode ter 3 atitudes a partir do momento que você acha que que os pães são ruins, sem glúten são ruins naturalmente. Ou você assimila aquilo e continua comendo pão ruim, sem glúten, porque você não sabe fazer, porque você compra pronto, enfim. Então você continua comendo pão sem glúten ruim, achando que é normal, achando que é aquilo mesmo, que o sem glúten é ruim. Ou você para de comer pão, né? Você retira o pão da sua alimentação, come outros tipos de preparos. Teve até uma pessoa que comentou esses dias no YouTube, num vídeo, falando que ela não conseguia acertar os pães sem glúten porque eles ficavam muito ruins e que ela ia continuar comendo pão de frigideira. Gente, eu me recuso a comer pão de frigideira quando eu sei fazer um pão que fica perfeito. Então, eu quero que você se esforce para aprender a fazer, porque você vai conseguir, tá? Eu tô aqui para te ajudar nisso. Eu quero que você faça os seus pães perfeitos sem glúten em casa, para você, para sua família, para você parar de comer pão de frigideira, tá? Porque pão de frigideira para a vida inteira ninguém merece, né? Então, ou você para de comer, ou você continua comendo ruim achando que é normal, ou você recai na dieta. Gente, só um parêntese, tá? Quem tem doença celíaca, que é o meu caso, e eu tô falando por experiência minha, tá? Eu não sou médica, nada. Quem tem doença celíaca, tem algumas pessoas, a maioria delas, na verdade, são assintomáticas. O que isso significa? Que não apresentam sintomas, esses clássicos, né? Distensão abdominal,
irritabilidade, esses sintomas clássicos da doença celíaca. Não tem. A única coisa que acontece com ela, que é uma coisa muito grave, é que o glúten vai afetar o intestino dela, só que ela não sabe porque ela não tem sintomas. E aí, gente, eu já ouvi de muitas pessoas, mas eu não sinto nada, então de vez em quando eu como glúten. Gente, recair na dieta, para quem tem sensibilidade, é muito grave, porque você está afetando a sua saúde, mesmo que você não sinta naquele momento, né, ou você não associe os sintomas, você está afetando a sua saúde, e isso pode te trazer problemas no futuro, né, outros tipos de doenças, por exemplo. Então é muito importante não recair na dieta. Eu sei que é difícil para quem não consegue fazer os pães e os bolos que gostam, que amam, que sonham, mas eu sei que é possível, então eu tô aqui para te ajudar. Não desista, faça os seus pães em casa, faça os seus bolos em casa, mas não recaiam na dieta, porque isso afeta a sua saúde, a sua vida, tá? Isso é prioridade. Sua saúde é sua prioridade. Sem saúde a gente não faz nada. Eu sei que é óbvio, mas eu preciso te contar isso para que você não desista de fazer os seus preparos sem glúten em casa. Tudo bem? Bom, deixa eu ver o que mais. Uma outra coisa sobre os ingredientes, sobre conhecer os ingredientes, né? Muitas pessoas não querem conhecer os ingredientes, não querem estudar, só querem pegar uma receita pronta e executar, né? Algumas vezes pode funcionar, na maioria das vezes não vai funcionar, vai ter um resultado diferente, né? E eu vou te dizer uma coisa, você precisa conhecer os ingredientes, você não precisa estudar todos os ingredientes aprofundadamente. Você precisa estudar o mínimo para você conseguir saber ali, quando você está executando sua receita, se aquela receita funciona, se aquela receita não funciona, se aquela sua massa está seca, se ela está muito líquida. Você precisa ter esse conhecimento mínimo para você parar de errar suas receitas e fazer os seus pães gostosos, pães macios, pães fofinhos, tá? Porque se você não conhece, você pode acertar um dia, mas na maioria das vezes você vai errar e você não sabe corrigir. Exemplo, você fez um pão hoje, seu pão ficou seco. O que você pode melhorar nessa receita para trazer mais umidade para a massa? Se você não conhece os ingredientes, você não vai saber o que você vai colocar. Vai colocar mais água? Nem sempre a água funciona, né? Nem sempre a água vai deixar o seu pão mais úmido, né? Às vezes você desequilibra a receita e você perde a receita porque ela baixa, né? Porque você põe água demais. Então tem alguns ingredientes que ajudam nessa umidade. Só que se você não conhece eles, você não sabe quais são e nem como você pode agregar às suas receitas. E eventualmente você vai continuar errando os seus pães, fazendo pães secos, duros e ruins. E tendo que comer isso porque é o que tem. Tudo bem? Onde as pessoas mais erram? Depois eu quero que vocês me contem aí quais são os erros que vocês já veem que vocês cometem nas massas ou já cometiam, tá? Depois eu quero que vocês me respondam isso para eu poder entender mais sobre vocês. Bom, onde as pessoas mais erram? Primeiro de tudo, quem tá começando principalmente é o que mais erra. Por quê? Porque você pega uma receita e replica, sem conhecimento sobre aquela receita. Você pega uma receita na internet, faz exatamente como tá falando aí dos ingredientes, usa os mesmos ingredientes, às vezes até substitui na primeira vez que tá fazendo, e não sabe por que você tá colocando açúcar na receita de pão. Por que você tá colocando goma xantana numa receita de pão? Então, se você é uma replicadora de receitas e não tem os fundamentos, não conhece as bases da receita, ou seja, não sabe quais são as funções dos ingredientes, para que cada um tá ali na sua massa, você vai errar a sua receita. Então, não seja uma replicadora. Entenda a receita, conheça os ingredientes para você saber executar corretamente, tá? E aí, outro problema que não conhecer os ingredientes acarreta é que você não vai saber substituir, né? Lembra que eu falei da massa que vai ficar muito seca? O que você faz para colocar mais umidade na massa? Você pode substituir um ingrediente, pode acrescentar um ingrediente, mas você precisa ter conhecimento sobre ele. Então, às vezes, você precisa substituir um purê de batata, por exemplo, que vai na massa porque você não tem alergia, tem alguma intolerância, se sente mal com aquele ingrediente. Então, às vezes, é saúde, você precisa... né? Você precisa substituir um ingrediente. É necessidade. E se você não sabe substituir, o que você vai fazer? Vai errar a receita, provavelmente. Então, é muito importante. Seguir a ordem de adição dos ingredientes é extremamente importante, principalmente nas receitas de pães, tá? Eu já vou falar tudo
o que você tem que fazer certo, tá? Primeiro eu vou contar os erros que você pode estar cometendo. Já já eu vou corrigir esses erros pra você, tá bom? Então, adicionar os ingredientes da maneira errada, na ordem errada, simplesmente não funciona, tá? É muito importante você seguir a ordem indicada na receita. E outro erro, que é uma dúvida de muita gente, que ainda não tem prática principalmente, é conhecer o ponto certo da massa, é acertar o ponto da massa. Né? Porque a gente tem diversos tipos de farinhas, cada um absorve os líquidos de maneira diferente. Se a gente troca a goma xantana pelo psyllium, a massa vai ficar um pouquinho mais seca, porque ele vai absorver mais os líquidos. Então, o ponto da massa, para muitas pessoas, é o calcanhar de Aquiles, né? É o problema principal, porque não consegue acertar, não consegue identificar ali se uma massa, por exemplo, de pão de forma, pode ser no mesmo ponto de hidratação do que uma massa de pão modelável. Então, não tem essa experiência ainda, tá? Eu também vou te ensinar a corrigir isso, tá? Como que você vai fazer para fazer os seus pães perfeitos sem glúten, então? Vamos corrigir esses erros? Primeiro, replicadora de receitas. Não seja uma, tá? Entenda a receita. Entenda qual é a função da farinha de arroz, qual é a função da farinha de trigo sarraceno. Conheça os grupos de farinhas para você entender melhor ali como funciona o mix equilibrado, tá? É muito importante ir além da receita, tá? Conhecer o por trás. É importante porque você vai passar a acertar as suas receitas depois disso. Tudo bem? E você só consegue, né, conhecendo o básico, conhecendo os ingredientes, você só consegue fazer isso quando você testa, ou seja, quando você pratica em casa, faz as suas receitas, quando você estuda um pouquinho sobre os ingredientes, sim, é importante, você está fazendo isso nesse momento, você está estudando, tá? E quando você observa, é muito importante observar o ponto de hidratação. Por que eu tô falando isso? Se você fizer uma receita hoje, utilizando a marca de farinha X do lote 1, exemplo, tá? Semana que vem você vai fazer essa mesma receita com a mesma marca de farinha do lote 2. Aí você observa, olha, olho, tá? Visual. Você observa na massa que a consistência tá mais seca do que a da semana passada. O que pode ter alterado isso? A farinha. Se você trocou o lote, pode ter sido a farinha que alterou. Ela absorveu mais os líquidos da receita. Se você conhece os ingredientes, se você sabe disso, se você consegue identificar que foi a farinha que absorveu mais os líquidos, você vai saber corrigir essa massa também, ali na hora. Você não perde mais ingredientes, você consegue corrigir essa massa na hora que você está executando, tá? Então, é muito importante que você faça isso. E se você já tá aqui, como eu disse, você já tá estudando. Se você me acompanha por aqui no YouTube, no Instagram, você vê que todos os dias eu posto conteúdo, tá? E é conteúdo importante, com dicas, né? Esses videozinhos rápidos que vão ajudar vocês a entenderem mais os erros, os acertos, como melhorar, né? Todos os tipos de receitas de pães e de bolo sem glúten. Então é importante, acompanhe por aqui você já vai ter uma grande noção, né? Se você me acompanha, se você já vê os vídeos, anota, né? Presta atenção no que está sendo passado, você já tem uma grande noção sobre o conhecimento necessário para executar as receitas corretamente, tá? E como eu passo esse conteúdo tanto em aulas de conteúdo mesmo, quanto em aulas de receita, na receita eu também fico ali batendo na tecla, qual é a função desse ingrediente, por qual outro você pode substituir, qual é o processo que você tem que fazer para executar a massa corretamente. Se você vai prestando atenção nisso, fica automático, né? Seu cérebro já vai absorvendo e já vai ficando automático para você. Então, quando você for replicar em casa determinada receita, né, com esse embasamento já teórico, você já sabe fazer ali para ela dar certo na primeira, tá? Então, é muito importante. Você precisa conhecer para, eventualmente, poder substituir um ingrediente que você não possa consumir, tá? A ordem de adição dos ingredientes importa. Já falei sobre o sal em cima do fermento, que mata o fermento, e você pode perder a sua massa ou afetar o seu crescimento ali consideravelmente, tá? Se você colocar o sal em cima do fermento na hora de misturar os ingredientes. Então, coloca os ingredientes ali secos, põe o fermento e deixa o sal por último. Depois que você homogeneizou muito bem a sua massa, você coloca o sal para não ter problema de ter contato direto com o fermento. Esse contato direto, o sal em cima do fermento é que pode afetar essa fermentação porque vai matar as leveduras, tá? O sal é forte e ele mata sim. Se você usa uma água fervente, né, a indicação, por exemplo, se você tiver numa região fria, como é que você faz? Você pode colocar o líquido da sua receita morno, tá? Mas é morno, não é quente. Quente
você vai matar o seu fermento. Morno é o quê? Quando você põe o dedo dentro da água, segura ali um pouquinho, uns segundinhos, seu dedo não queima. Esse é o morno, abaixo de 38 graus, mais ou menos ali. Então, com essa temperatura, você não vai matar o fermento. Vai sim favorecer a fermentação mais rápida se tiver um dia frio, por exemplo. Então, com a água mais morninha, você consegue acelerar a fermentação, tá? Mas com água quente, você mata o fermento. E outra coisa, outra ordem errada. Nós usamos, geralmente para fazer os pães sem glúten, um tipo de método chamado método cremoso reverso. Mais ou menos esse método adaptado, tá? O método cremoso reverso, na confeitaria e panificação tradicionais, que ele é usado tanto para pães quanto para bolos, consiste no seguinte: você vai colocar a farinha de trigo, né? O conceito é esse. Põe a farinha de trigo na tigela da batedeira, coloca junto à farinha uma gordura, né? A manteiga, geralmente, porque é cremoso, né? Põe a manteiga junto com a farinha e bate essa mistura até que vire uma farofa. Tá. Qual é o objetivo disso? O objetivo de você bater uma gordura com a farinha de trigo é você encapsular as partículas de farinhas e evitar o desenvolvimento do glúten, ou reduzir esse desenvolvimento do glúten, tá? Aí a gente foi lá na panificação tradicional e pegou esse método de mistura de ingredientes aqui para nossa sem glúten. Só que nós não temos glúten para desenvolver, concorda? E nós temos farinhas que absorvem mais os líquidos da receita, certo? Então, a gente precisa alterar um pouquinho essa ordem de adição de ingredientes, porque senão a gente vai ter um pão seco, um pão duro, um pão farelento. Se a gente põe o nosso mix de farinhas na batedeira, coloca a manteiga para bater junto com a farinha, o que vai acontecer? A manteiga vai encapsular a partícula de farinha e ela não vai absorver a água suficiente para hidratar. E isso vai dar um resultado final seco, farelento, que não fermenta bem, porque a nossa farinha não hidratou o suficiente, tá? Tá faltando água ali para ela. Então ela vai ficar seca. Então o que a gente altera nesse método de preparo que favorece, né, ou que impede, né, que nosso pão fique seco? A gente vai alterar a ordem. Então, em vez de eu colocar farinha e gordura na batedeira, eu vou colocar farinha e água ou leite, né? O líquido ali da receita. Porque aí a gente evita dessa cápsula de gordura formar essa barreira na partícula de farinha e também evita que ela não absorva água corretamente, tá? Então, por quê? Por que isso acontece? Porque a gordura repele a água, elas não se unem. Se eu tenho farinha envolvida na gordura, a água não vai penetrar, tá? Então, eu preciso primeiro hidratar as farinhas corretamente com água ou com leite, para depois colocar a gordura, tudo bem? Então, essa ordem afeta demais o resultado final. Se você coloca o óleo ali tudo misturado, vai impedir a absorção de água pelas farinhas, tudo bem? Muito importante essa ordem de adição ser respeitada. É farinha e água, não é farinha e gordura, tudo bem? Então, preste atenção na ordem de adição e respeite, porque ela tá lá porque funciona daquele jeito, tá bom? E para acertar o ponto da massa. Se tivesse uma fórmula mágica, se tivesse um ponto só para eu te mostrar, eu te mostraria agora, tá? O ponto da massa é esse, mas não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque a gente tem muitas variáveis que interferem nesse ponto da massa. No ponto de hidratação eu me refiro, tá? O ponto mesmo de a textura, a consistência da massa depois que ela está pronta. Então, tem muita coisa que interfere. Primeira coisa que interfere é o tipo de farinha que você está utilizando. Se é uma farinha branca, se é uma farinha integral, qual é a proporção dessa farinha em relação aos líquidos, quais são os líquidos que você está utilizando. Então, tem muitas coisas que interferem no ponto correto da massa, tudo bem? A proporção de líquidos em relação à farinha. Nós temos diferenças. E essa diferença, ela só vai ser percebida por você quando você estiver executando na sua casa com seus ingredientes, com as suas farinhas, tá? O que eu recomendo para você? Por exemplo, se você vai escolher uma receita aqui do canal para executar, né, do YouTube, do Instagram, você olhe o ponto de hidratação da massa, depois que ela tá pronta, que eu te mostro no vídeo, e observe a sua massa. Qual é o ponto que está a sua massa? Quando você levanta a espátula, ela tá num ponto similar? Ela tá muito seca? Ela tá muito líquida? Tá? Então, é isso que você tem que fazer, observar. Observe o ponto mostrado no vídeo, observe o ponto da sua massa na sua casa com as suas farinhas, tá? Como que eu corrijo isso, gente? Se tiver muito seca. Ah, tá, tô fazendo a massa aqui, levantei, era para ter caído em fita,
né, uma fita mais grossa, mais uma fita, mas caiu em bloco pesado, então tá seca. E eu coloquei todo o líquido da receita pedido na receita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais líquidos, né? Mas você não vai colocar 100 gramas de água a mais na receita. Você vai começar de 10 em 10 gramas. E você não vai jogar 10 mais 10 mais 10 e bater. Você vai jogar 10 gramas, vai bater. 1 minuto, 2 minutos. Vai jogar mais 10 gramas, vai bater de novo. Por quê? Porque a massa, ela demora um pouquinho para chegar na textura. Então, você precisa misturar muito bem esses ingredientes. Ela demora um pouquinho para incorporar os ingredientes. Então, bata um pouquinho, põe mais um pouquinho de líquido, bata de novo. Ficou muito líquido, o que eu faço? Pega a farinha principal da sua receita e adiciona de 10 em 10 gramas. Só que aqui, tanto nos líquidos, né, quanto nos secos, principalmente nos secos, o líquido a gente consegue colocar um pouquinho mais ali, uns 30 gramas a mais de líquido, 40 gramas. A farinha, se você coloca 30 gramas de farinha a mais na receita, você vai desequilibrar. Então, o limite para a correção de uma massa líquida são 20 gramas de farinha. Senão, você vai desequilibrar a receita, ela vai ficar mais seca, porque você colocou ali muito mais farinha do que pedia na receita, tá? Então, é muito importante. Vai corrigir? Corrige, mas aos poucos. Quando for executar uma receita, coloque o líquido aos poucos. Põe a metade do líquido, bate essa massa, verifica o ponto, põe mais um pouquinho, bate de novo e é assim mesmo, tá? Não tem que ter pressa na hora de executar, principalmente se você está começando e não tem prática, tá? Quem já tem prática já sabe quanto mais ou menos coloca ali de líquido, tá? Então vai colocando, deixa só um restinho pro final. Mas quem não tem, é melhor ir aos poucos, mesmo que demande um pouquinho mais de tempo, para você não correr o risco de perder a sua massa, tá bom, gente? Então, o ponto da massa é mais na observação e nos tipos de farinhas que você esteja utilizando. Por exemplo, se você está fazendo um pão de forma, o pão de forma, você tem que observar ou pensar, né, quais são as características que eu tenho na minha massa de pão de forma tradicional. Eu posso ter um pão de forma que tem o miolo mais úmido, né? O pão de forma, ele geralmente é mais úmido do que o pão francês, por exemplo. Então, ali dentro da minha massa de pão de forma, eu consigo colocar mais farinhas ricas em fibras, por exemplo. Por quê? Porque ali eu tenho uma forma, né, que vai manter o formato da massa, e eu consigo trabalhar com um ponto de hidratação maior por conta da característica desse meu resultado final. O pão de forma é mais úmido. Então, eu consigo trabalhar com farinhas mais integrais, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um pão modelável, aí eu preciso ter consciência de que eu preciso modelar o meu pãozinho, colocar na forma e ele tem que manter o formato. Eu não posso colocar o pãozinho na forma e ele, né, esparramar. Ali está o ponto de hidratação. Se eu coloco muitas farinhas ricas em fibras em um pão modelável, por exemplo, eu tenho que colocar mais líquidos, né? Senão a minha massa vai ficar muito seca. Se eu pôr mais líquidos do que, né, eu poderia, eu não consigo modelar esse pão. E se eu não consigo modelar, ou eu consigo, mas ele esparrama na forma, eu vou ter prejuízo porque a massa esparramada vai ficar mais seca, não vai crescer tanto, né? Então, eu tenho um pão mais duro e mais seco, por isso também. Então, é muito importante que você entenda qual é o resultado que você busca naquela receita para adequar o mix de farinhas ideal. Lembrando, mix de farinhas mais integrais, a gente precisa colocar mais líquidos. Mix de farinhas mais branco demandam menos líquidos, então tem que observar ali para você não errar no ponto de hidratação, tá? Substituição, você vai substituir uma farinha de arroz branco por uma farinha de arroz integral. O que você tem que fazer na receita? Provavelmente, aumentar um pouquinho a quantidade de líquidos, tá? Para que a sua massa não fique ressecada. Certo, gente? É só observar esses cuidados que vocês vão conseguir acertar o ponto da massa de vocês aí. Ela não pode ficar seca demais, senão o seu resultado vai ficar duro, tá? Ela precisa ficar mais cremosa, é normal que ela grude na mão. Até a do pão francês, que é uma massa mais seca, gruda na mão, você precisa untar para modelá-lo corretamente, porque a massa sem glúten, ela tem que ser mais cremosa, mais úmida, por conta da capacidade de absorção de líquidos de cada tipo de farinha que a gente tem, tá bom? E como que você pode, então, melhorar os seus resultados? Como você pode melhorar as qualidades do seu pão? De maciez, de umidade, de aeração, né? Para você não ter pães ruins. Vamos falar sobre isso. Existem algumas coisas que você pode agregar à sua receita que vão melhorar essa qualidade dela.
da textura, da consistência no resultado final, vai manter, né, vão manter a umidade e a maciez nos pães por mais tempo. Então, se você faz um pão hoje, amanhã ele não vai estar duro, tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa, farinhas ricas em proteínas e gorduras. Eu acho que você já me ouviu falar isso, né? Porque farinha rica em gordura e proteína é um pulo do gato maravilhoso, tanto para pães quanto para bolos. A gente consegue agregar mais maciez, mais umidade quando a gente trabalha com farinhas ricas em proteínas, ricas em gorduras. Quais tipos de farinhas? Por exemplo, farinhas proteicas, do subgrupo de farinhas proteicas. Temos farinha de amêndoas, castanha de caju, farinha de nozes, farinha de girassol, de amendoim. São farinhas ricas em proteínas, ricas em gorduras, que vão trazer essas características para as nossas massas, tá? E aí nós temos também no grupo de farinhas de estrutura, a maioria das farinhas, né? Porque, com exceção das farinhas de arroz branco integral, as demais já são ricas em proteínas e gorduras. Por exemplo, trigo sarraceno, grão de bico, aveia, tefe, painço, que mais? Ih, fugiu, amaranto, quinoa. Então, tem diversos tipos de farinhas de estrutura que também contribuem para a maciez e para a umidade dos nossos produtos. Não só pães, de bolos também. Então, explore essas farinhas, vocês vão adorar o resultado. Elas dão um resultado perfeito. Sério mesmo. Testem em casa, pega uma farinha, não precisa comprar todas, né? Compra uma farinha de trigo sarraceno, é a minha preferida. Então, compra uma farinha dessas, ou a de amêndoas também, que eu uso muito, e coloca ali na sua receita um pouquinho. Uns 30, 40 gramas já vai dar diferença no seu resultado, tá? E o bom dessas farinhas, que tem mais proteínas e gorduras, é que elas mantêm a maciez e a umidade por mais tempo. Então, a gente tem maior validade dos nossos pães sem glúten quando a gente agrega esse tipo de farinha na nossa receita, tá bom? Uma outra farinha também, mas ela não é rica em proteínas e gorduras, na verdade ela é pobre nutricionalmente, mas ela tem um componente que vai deixar o seu pão mais leve e mais fofinho, e é a fécula de batata. E ela é diferente do amido de milho, eu já vou explicar por quê. Então, a fécula de batata é uma farinha de maciez e leveza que vai contribuir com essas características para a massa. Então, a gente tem um pão mais fofinho, um pão mais leve, quando a gente agrega fécula de batata. E por que a fécula de batata é diferente do amido de milho? Porque a fécula de batata, o pão feito com fécula de batata, ele fica macio e fofinho por mais tempo. O pão feito com amido de milho, ele tende a ressecar mais rapidamente. Nossa, mas por que isso acontece? A formação, depende da formação do grânulo de amido, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais técnico aqui agora. Se você não entender, coloca no chat que eu repito, tá? Mas é basicamente assim. A molécula de amido, né? A bolotinha de amido, ela é formada por dois componentes, a amilose e a amilopectina. Quando eu tenho amilose em grandes proporções, ou seja, em maior proporção do que a amilopectina, que é o caso do amido de milho. Então, eu tenho mais amilose e menos amilopectina. Eu tenho um pão que resseca mais rápido, porque ele envelhece mais rapidamente. Essa velocidade de envelhecimento no amido de milho rico em amilose é mais rápida do que na fécula de batata. Então, vamos para a fécula de batata. A fécula de batata tem mais amilopectina do que amilose. Então, eu tenho um retardamento no envelhecimento do meu produto. Por isso, os pães feitos com amido de milho, eles tendem a ficar mais secos mais rapidamente do que os pães que levam fécula de batata, tá? Então, muito legal. É muito interessante a diferença nesses dois tipos de farinhas, porque o resultado final, ele muda. Tá? O resultado final muda e a durabilidade do seu produto com maciez e leveza também muda. Com fécula dura mais do que com amido de milho, tá bom? Mas, né, se você não tiver fécula e usar o amido, não tem problema. O que você vai fazer? Né? Com a fécula, a gente consegue manter ali em temperatura ambiente, por exemplo, e esse pão não vai ficar tão seco tão rápido. Agora, com o amido, ele tende a ressecar mais rapidamente. O que você vai fazer se você só tem fécula, só tem amido de milho em casa? Não encontra para comprar a fécula de batata. Você vai congelar o seu pão. E aí você retarda o envelhecimento do pão feito com amido de milho. Olha que interessante. Então, a gente tem uma solução para o amido de milho, que é a fécula. Se eu não tenho a fécula e preciso usar o amido, você congela. Então, você congela os seus pães, que essa temperatura vai retardar o envelhecimento, vai retardar o ressecamento do seu produto. Beleza, gente? Gostaram da dica? Fala aí no chat se vocês gostaram.
Massa! Bom, e a última coisa na verdade, tem outros ingredientes, né? Por exemplo, os ovos, eles ajudam na maciez, ajudam na umidade. Mas tem um ingrediente que ele ajuda muito nessas duas características. Então, se o seu pão tá ficando duro, tá ficando seco, você coloca esse ingrediente que ele já vai dar um resultado bem melhor no seu pão. Qual é? Purê. Eu sei que você já conhece os purês, mas eles fazem milagres nas nossas receitas. Então, use purê de batata doce, que é um dos meus preferidos por conta do sabor suave que ele proporciona. Também não tem muita liga, então eu prefiro o purê de batata doce. Purê de mandioca, que tem mais liga, mas também ajuda na umidade muito e também ajuda na liga, então é bom para o pão que esfarela, por exemplo. Purê de abóbora, purê de cenoura, purê de inhame, batata baroa. Todos esses purês podem ser agregados nas receitas de pães, de bolos também, eventualmente. Podem ser agregados nas receitas de pães e eles vão deixar o seu pão mais nutritivo, mais úmido, mais macio. E alguns purês vão dar sabor. Por exemplo, purê de abóbora, purê de cenoura. Tem até um pão aqui no Instagram e no YouTube que é o pão de abóbora. E fica com sabor delicioso. São 2 alunos meus que fizeram esse pão. Aí eles trocaram a abóbora pelo inhame e colocaram linguiça. Não, acho que foi com abóbora. Foi o pão de inhame, na verdade, que eles fizeram com abóbora. E eles colocaram linguiça defumada no meio. Nossa, eu só vi a foto, mas... Nossa, que vontade de comer. Imagina, combina super bem, né? Sabe o que eu pensei agora? Pão de abóbora com um pouquinho de carne seca. Deve ficar uma delícia. É meio inusitado, né? O sabor, mas acho que fica uma delícia. Misturar ali um pouquinho de carne seca no pão de abóbora, acho que vai dar um resultado, ó, delícia. Bom, então, são essas as coisas que você pode agregar na sua receita para melhorar a qualidade dos seus pães. Claro, sempre busque receitas equilibradas, receitas testadas. Aqui no canal tem diversas delas. Tem muita receita de pão, tem receita de bolo, se você também não fez ainda. São receitas testadas, não são testadas só por mim. São testadas por centenas de pessoas que já fizeram as receitas aqui no canal. Dá uma olhadinha nos comentários, tem vídeo lá com mais de 600 comentários, falando, ficou uma delícia, nananã. Então dá uma olhadinha pra você ver, é real, tá? Testem as receitas, sigam o passo a passo, observem ali como eu falo pra você executar a sua receita em casa. Cuide em casa do seu forno, da temperatura, pré-aqueça o forno. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu pão perfeito sem glúten em casa, tá bom? E aqui na descrição eu já deixei um pãozinho pra você testar o dia que você quiser, tá? É um pão doce, é uma delícia, a massa fica super leve, super macia e saborosíssima. Então você pode até incrementar, quiser colocar uma raspa de laranja ali, né? Porque ele tem a baunilha e o açúcar para ficar adocicado. Mas você pode colocar umas raspinhas também de frutas cítricas se você quiser. Então esse pão doce que tá aqui abaixo, você pode testar em casa. Só um ponto importante, coloque o líquido aos poucos. Você vai ver no vídeo que eu coloco todo o líquido de uma vez. Não faça isso em casa, porque pode dar diferença, tá? Na hidratação da massa. Então coloque o líquido aos poucos e aí você vai observar ali na massa que eu mostro no vídeo qual é o ponto que você tem que deixar. Tudo bem? Mas teste em casa essa receita, tenho certeza que você vai amar o resultado. Inclusive tem gente que já fez essa receita na versão salgada. Diminuiu o açúcar, né? Colocou ali uns 15 gramas de açúcar e colocou o sal e fez a receita da mesma maneira e ficou perfeita. Ela até me mandou, foi uma pessoa lá do Paraguai. Ai, não me lembro o Instagram dela, Kill alguma coisa. Que ela fez a foto do pão do hambúrguer montado assim, com aquela receita que ela adaptou para um pão de hambúrguer salgado, um pão salgado, né? Um pão de hambúrguer. E ficou maravilhosa também, então dá para vocês fazerem nas duas versões. A receita tá na descrição, coloca pra mostrar mais, Isali. Eu coloquei na descrição, gente? Ai, meu Deus, eu não sei se eu coloquei na descrição agora, esqueci. Se não tiver, eu coloco daqui a pouco, tá? Eu não me lembro se eu coloquei. Era pra eu ter colocado. Bom, e aí pra você replicar essa receita, com essas informações que eu passei nessa aula, né, você vai observando ali o ponto da massa, você vai observando os ingredientes que você tá colocando, pra que servem cada um, tudo bem? E eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado excelente sempre
Cuida de observar o ponto da massa e os ingredientes que você está utilizando, tá? Você vai ver que, na verdade, você vai mudar a sua visão depois que você passou por essa aula. Eu tenho certeza que a sua visão vai mudar em relação aos preparos sem glúten. Por quê? Porque antes, pelo menos eu tinha essa visão, né? E eu acredito que muitas pessoas também têm ou tinham. Antes a gente olha para um monte de ingredientes e imagina assim, eu vou misturar tudo isso aqui e vai me dar um resultado, né? Agora, depois que você tem o conhecimento das bases, dos fundamentos, você vai olhar para os ingredientes e falar assim, esse aqui serve para isso e esse serve para isso. Eu conheço a função de cada um individual e eu também sei como eles interagem quando estão combinados, tá bom? Então, observe isso. Eu sei que a sua visão mudou, tá? Eu sei. Porque com um pouquinho a mais de conhecimento que você vai adquirindo ali no seu dia a dia, né, a partir dos vídeos, da sua prática em casa, você vai mudar a sua visão sobre os preparos sem glúten. Você vai ver que são maravilhosos e não são difíceis de fazer. Tá, gente? Eu sei que eu esqueci de colocar aqui na descrição, peraí. Deixa eu pegar aqui, eu mando no... Deixa eu ver se eu consigo pegar, né? Sem dar problema na live, peraí. Eu vou pegar aqui a receita, o link da receita e vou colocar pra vocês. Gente, perdão, eu esqueci. Vou colocar. Vou pôr agora. Só um segundo. Se você tiver... Vou sair um pouquinho aqui, peraí. Pode pesquisar também ali nos vídeos, tá? Mas eu já achei aqui. Vou copiar o link. E vou colocar... Não vou colocar na descrição ainda, tá? Vou colocar aqui no comentário, no YouTube. Já coloquei, gente. Já coloquei, vou fixar aqui para vocês acessarem. No Instagram eu vou colocar depois que a gente finalizar a live. Mas é o pão doce, caso você já queira ir lá no YouTube pesquisar. Só colocar nos meus vídeos lá o pão doce. Tá bom, gente? Bom, eu queria saber com vocês algumas coisinhas. Quem aqui já fez um pão que ficou ruim? Me conta aí no chat, por favor, que eu quero saber com quem que eu estou lidando. Se você já fez, se você não fez ainda... Tá? Me conta aí qual é o estágio que você está nos preparos de pães sem glúten. Já fez? Não fez? Ficou bom ou ficou ruim? Me conta aí, por favor. Já. Vários. Já fez vários? Tá. Ficou duro. Eu ia perguntar isso. Como que ficou o resultado? Ficou seco, ficou duro, ficou farelento, eu fiz ficou ruim. Tá. Vocês apliquem esses segredinhos, né? Esses ingredientes que eu passei pra vocês. Cuidem com o processo de preparo, com a ordem de adição dos ingredientes, tá? Pra vocês não correrem o risco de errarem as suas receitas, tá? Crocante na hora, uma delícia. Depois fica duro, né? Pois é. Então, vamos cuidar com isso. E tem outra coisa também. Quando você vai assar o seu pão, não deixe seu pão esfriando dentro do forno. Teve uma live passada que alguém me perguntou se podia deixar o bolo esfriando no forno. Nem bolo, nem pão, tá, gente? Não deixe esfriando no forno, porque isso resseca o produto. Olha só, imagina, você fez uma receita, ficou maravilhosa, né, certinha ali, equilibrada, a hidratação ficou boa, a maciez ficou boa, só que você deixou o seu pão esfriando dentro do forno. Quando você tirou, o que aconteceu? O pão tava duro, porque ele resseca, a gente tem calor ali dentro do forno, e esse calor vai sugar a umidade da massa. Então, muito importante, não deixa o seu pão esfriando dentro do forno. Tudo bem, gente? É muito importante isso. Não vai ficar duro, vai ficar seco e farelento. Armazene corretamente o seu produto. Se você fez o pão, geralmente, o que eu faço e o que eu recomendo é que você congele no mesmo dia, para evitar que o seu pão resseque, tá? Então, congele o seu produto bem embalado em sacos de congelamento, de preferência 2 sacos, porque às vezes a casquinha fica um pouquinho dura e ele faz um furinho no saco. Então, coloque aí pelo menos 2 para você garantir que não tenha nenhuma abertura, para você não perder umidade, tá? É muito importante armazenar corretamente também. Não deixe fora na bancada sem uma cobertura que vede esse pão do ambiente. Coloque no saco de congelamento em um pote bem fechado. De preferência, congele. Se não tiver como congelar,
põe na geladeira e aquece um pouquinho antes de consumir, que você vai reativar as características dos pães, tá? De liga, de maciez e de umidade. A cada passagem de dia me apaixono mais e mais nesses produtos sem glúten. Obrigado, Deus, por você existir. Oh, meu Deus! Você é maravilhosa, com um conhecimento inigualável. Gratidão por tudo. Ô, Rose, obrigada. Obrigada, eu que agradeço, de verdade. É uma honra, uma alegria poder ajudar vocês. Sério mesmo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.